Fala pessoal, continuando aqui então, tá? Falar sobre o nivelamento geométrico, composto, tá? Que a gente tem, ó? Vamos estabelecer aqui, né? A nossa superfície de referência, tá? Eu tenho aqui essa superfície de referência, então tem a cota, tá? A cota do ponto 1, tá? Então a cota do ponto 1, olha só, mais essa leitura, essa visada de ré, dá o plano de visada, ou altura do instrumento. Então, olha só que a gente tem. A altura do instrumento ou plano de visada vai ser igual ao que? Cota, tá? Mais visada de ré, tá? Então, cota aqui, cota de referência aqui, ó. Então, cota de referência do 1 mais a visada de ré, que é a leitura de vante, né, da mira de ré, dá o plano de visada. E a cota do ponto de interesse vai ser igual ao que? Altura do instrumento para plano de visada, né? A altura do instrumento ou plano de visada, tá? É a mesma coisa, menos a visada de vante. E aí pode ser tanto vante de mudança, tá? Pode ser tanto a de mudança, pode ser aí a vante de mudança ou a vante intermediária. Tá certo? Tá. E daí? Daí é o seguinte, ó. Cota do ponto 1 mais a leitura de ré em ponto 1 dá o plano de visada para a posição A. Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 2 dá cota do ponto 2. Plano de visada menos a leitura de vante no ponto 3 dá cota do ponto 3. Olha, agora eu tenho a cota do ponto 3. Então esse vai passar a ser a referência, ó. Cota do ponto 3 mais a leitura de ré dá um novo plano de visada. Plano de visada menos a leitura de vante, tá? Intermediário, dá cota do ponto 4. Plano de visada ou altura do instrumento dessa nova posição, menos a leitura de vante no ponto 5, dá cota do ponto 5. Cota no ponto 5. Então, repara, cota no ponto 5 mais a leitura de ré no ponto 5 dá essa novo plano de visada ou altura do instrumento. Então, plano de visada menos a leitura de vante dá a cota do ponto 6. Então, olha só, eu tenho 3 planos de visada ou 3 alturas do instrumento, tá certo? Então, essas cotas aqui, ó, são as que a gente chama de cota de referência, né? Na verdade, é a cota, tá? Por quê? Porque essa estaca aqui, na verdade, ela é uma estaca que une os nivelamentos geométricos simples. Aqui eu tenho um nivelamento geométrico simples, ó. Aqui eu tenho um nivelamento geométrico simples. E aqui eu tenho outro nivelamento geométrico simples. Todos eles interligados, o quê? Por essa estaca aqui, ó, que é a estaca de mudança, né? Que estaca de mudança, vocês viram aí, elas possuem duas leituras, uma de ré e uma de vante, tá certo? Então, vamos arbitrar aqui, olha só, no ponto 1, vamos imaginar, vamos criar uma tabelinha aqui, vamos tentar calcular isso, tá certo? Vamos lá, então. O que eu tenho? Olha só, eu fiz uma tabelinha, mostrei aqui para vocês, e aqui eu chamei aqui de estacas, tá? A leitura aqui, leitura de mira, aqui visada de ré, e aqui visada de vante, sendo intermediária,
Vou chamar só de int, tá? Intermediária e mude de mudança. Beleza? Olha. Aqui eu vou colocar aqui a altura do instrumento, tá? Ou plano de visada. Eu particularmente prefiro chamar isso aqui de plano de visada, né? Que quando você instala o nível, né, executa o nivelamento aqui do equipamento, ele gera um plano horizontal, e aí eu costumo chamar de plano, né, de visada, que você faz as visadas aqui, né, e as visadas estão contidas nesse plano, né, as visadas na mira, né, nas miras colocadas sobre os pontos. Então aqui a altura do instrumento e eu tenho aqui as cotas, tá certo? As cotas. Que eu vou fazer aqui? Olha, vamos passo a passo aqui tentar fornecer o que? As leituras. Então, estaca 1, estaca 2, 3, 4, 5. Tá certo? Estaca 1. Qual que é? Eu possuo eu possuo a cota dessa estaca 1. E eu vou fazer o seguinte, antes disso, eu vou tentar aqui, deixa eu ver, colocar uma linhazinha aqui para organizar melhor, tá, pessoal? Acho que fica melhor assim. E eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui. Então, no ponto 1, eu possuo uma leitura de Ré. Vamos supor, tá, que essa leitura de Ré nesse ponto aqui seja 0,805, tá? 0,805. E eu tenho a cota no ponto 1, que eu vou arbitrar aqui como sendo 100, tá? Em metros aqui. Todas as leituras aqui, olha só, metro, tá? Então, depois, ó, então nessa posição A aqui eu fiz uma leitura de Ré aqui no ponto 1 e deu 0,805. Depois, eu fiz uma leitura de Vant no ponto 2. Essa leitura de Vant é uma Vant intermediário de mudança, intermediário. Vamos supor, tá, que tenha dado 1,510, tá? 1,510. Depois, eu fiz uma leitura no ponto 3. Vamos supor que tenha dado 2,20. E essa Vant, leitura de Vant no ponto 3, ó, que é a última leitura que eu estou fazendo do ponto A, é uma Vant intermediária de mudança. Então, vou colocar aqui, ó, 2,200, tá? Eu estou arbitrando esses valores, tá? Mas tem que ser coerente com o que a gente colocou aqui, ó. Depois, eu mudei o aparelho de lugar e fiz uma leitura no ponto 3, ó. Então, essa leitura aqui no ponto 3, qual é essa leitura? Eu vou colocar 0,560, tá? 0,560. Depois, eu fiz uma leitura de uma Vant no ponto 4. Qual que é Vant? Vant intermediária, tá? Aqui tem um ponto 6 também. Vant intermediária no ponto 4. Vamos supor, esse pedaço aqui é quase igual a esse, ó, tá? Tá um pouquinho maior, menor. Então, vou colocar aqui, ó. É uma Vant intermediário. Vant intermediário de 2,105, tá? Depois eu fiz uma Vant no ponto 5. Dessa posição eu fiz a leitura de Vant no ponto 5. Qual que foi a leitura? 2,720, tá? 2,720. Vou colocar assim, 725. Eu estimei aí os milímetros. E no ponto 6 também é uma Vant de mudança, que eu vou colocar como sendo 0,610. Tá certo?
Só que antes disso, o que eu fiz aqui, olha só. No ponto 5 eu tenho uma avante de mudança, mas eu esqueci de colocar ré. Tem uma leitura de ré nele. E vale quanto? Vou colocar como sendo 1,20. Não, 1,20 não. Vou colocar como sendo aqui 1,500, aqui 2,20, 2,105. Vou colocar 1,80, tá? Então uma ré aqui no ponto 5, olha só, a partir dessa posição aqui, eu tenho uma ré no ponto 5 de 1,80. Então repare o seguinte, olha. Na posição A, eu fiz uma ré no ponto 1. Por que eu chamei isso aqui de ré? Porque eu tenho a cota desse ponto, tá? Depois eu fiz uma avante intermediária no ponto 2. Depois eu fiz uma avante de mudança no ponto 3, que é essa daqui. Depois mudei o aparelho de lugar e fiz uma ré no ponto 3, ó, que é essa daqui. Depois fiz uma avante no ponto 4, que eu coloquei aqui, que é o intermediário, e uma avante de mudança no ponto 5, que eu coloquei esse valor. Mudei o aparelho de lugar para essa posição C aqui. Fiz uma leitura de ré no ponto 5, deu 1,8, tá? E depois fiz uma leitura de vante no ponto 6. Então, da parte de campo, né? Eu fiz o desenho, o esboço e estou fazendo o quê? Preenchendo a tabela, tá? Agora a gente vai efetuar o quê? Os cálculos, tá certo? A gente vai efetuar os cálculos aqui, passo a passo, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho, tá? Cálculos. Eu tenho que usar essas equações aqui, ó. Então, cota, né? Vou colocar aqui, ó. Plano de divisada, que eu tenho que calcular esse elemento primeiro. Plano de divisada 1, são quantos planos de divisada eu tenho? Eu tenho um plano de divisada. O número de planos de divisada vai ser igual ao número de divisadas de ré, tá? Então, daqui dá para ver que eu vou ter 3 planos de divisada, tá certo? Então, plano de divisada 1 vai ser igual ao quê? Cota no ponto 1 mais a leitura, o quê? Mais avante, avisada, mais avisada, mais avisada de ré em 1, tá? A cota no ponto 2, vai ser igual ao quê? Plano de divisada 1 menos avisada de vante intermediário. Não é isso? Olha. Eu peguei aqui, ó. Plano de divisada menos a leitura de vante intermediário no ponto 2. Vou colocar aqui, ó. Ponto 2 vai ser a cota do ponto 2. Cota do ponto 3 vai ser igual plano de divisada 1, tá? Menos avante, avisado de vante de mudança, tá? Vante de mudança em 3, que é essa daqui, ó. Plano de divisado menos a leitura de vante de mudança em 3 da cota do ponto 3. Agora, plano de divisada 2 vai ser o que? Cota do ponto 3 mais avisada de ré em 3. E agora, cota do ponto 4 vai ser igual plano de divisada 2 menos avante visado, que é a visada de vante int. Eu vou só colocar aqui, ó, para facilitar minha vida, tá? Vante intermediário. Agora, cota no ponto 5. Cota do ponto 5 é o plano de divisada 2, que é o segundo plano de divisada, menos um avante, avisado de vante, o quê? De mudança.
tá? Porque a avisada de vante no ponto 5 é uma vante de mudança. Agora eu tenho novo plano de visada. Plano de visada 3 vai ser cota do ponto 5 mais a visada de ré no ponto 5. Tá? Então agora a cota do ponto 6 vai ser o que? Plano de visada 3 menos a vante, né? Avisada de vante de mudança. Tá? Vante de mudança. Então, a gente conseguiu, né? Dessa forma, a gente vai conseguir calcular os valores, né? Das cotas. Então, vamos lá. Se eu fizer isso daqui, olha só. 100, né? Cota do ponto 1. É 100, vale 100. Qual que é o plano divisado? Cota mais ré dá plano divisado, tá? Então, vou até colocar aqui. Vou mudar a cor. Não, já tá douradinho aqui. Então, vai ser, ó. Cota mais ré, então dá 100,805. É o plano divisado. Plano divisada menos a leitura de vante, então dá 100,805 menos o que? Menos vante, então 1,510 dá a cota do ponto 2, tá? Cota do ponto 2. Cota do ponto 2 vale 99,295. Olha, tem ré aqui? Não. Então não preciso calcular o plano divisado. Então continuo calculando a cota com base nesse plano divisado. Plano divisado menos a leitura de vante, tanto faz ser vante intermediário quanto vante de mudança, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso, ó. Vante intermediário e vante de mudança. Para calcular a cota não faz diferença nenhuma. Então, 100,805 menos vante de mudança, que é 2,2, igual 98,605. Olha, tem uma ré aqui, não tem? Então, tem um novo plano divisado. Então, 98,605 mais 0,560, tá? Dá 99,165. 99,165. Agora, plano divisado menos a leitura de vante menos 2,105, eu tenho uma cota do ponto 4. Então, que dá 97,060. Plano divisado menos a leitura de vante da cota do ponto 5. Então, 99,165 menos o que? 2,725. Então, dá a cota do ponto 5. 96,440. Opa, eu tenho uma ré aqui no ponto 5. Acabei de encontrar a cota do ponto 5, eu tenho uma ré nele. Então, cota do ponto 5 mais a leitura de ré no ponto 5, que é 1,8, dá o plano divisado. 98,24. Agora, plano divisado. Plano divisado, 98,240 menos 0,610. Dá a cota do ponto 6. Então, 97,630. Tá, e agora? Agora eu quero verificar o que? Se os cálculos estão corretos. Tá? Então, prova de cálculo aqui, ó. Então, prova de cálculo ou verificação dos cálculos aqui. Eu quero saber se os cálculos estão corretos. Então, vou ser o quê? Vou somar aqui
as rés, quais são essa e essa. Então vai ser 0,805 mais 0,560 mais 1,8 dá 3. Então, ó, somatório de Ré aqui, divisada de Ré, dá 3,165 metros. Somatório aqui de vante de mudança, mude, tá? Vante de mudança dá o que? Quais são as vantes de mudança? Essa aqui é uma vante de mudança porque tem Ré. Essa aqui é uma vante de mudança porque tem Ré. Tá? A última visada que eu fiz da posição do instrumento é uma estaca que possui duas leituras, Ré e vante. A última também é uma vante de mudança. Tá? Então vai ser 2,2 mais 2,700, 2,2 mais 2,725 mais 0,610. Então dá 5,535. Então 5,535, tá? Metros. Cota final, né? Cota final eu tenho que é 7,630. Cota final 97,630 metros. E a cota inicial vale 100 metros, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que a cota final, vou pegar aqui, ó. Tem uma cota, eu tenho que somatório de Ré aqui, visada de Ré, menos somatório de visada de mudança, mude, tem que ser igual a cota final menos a cota inicial, tá? Então, somatório de Ré aqui é esse, menos somatório de vante de mudança é esse. Tem que ser igual a cota final menos a cota inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Somatório de Ré 3,165 menos somatório de vante de mudança 5,535 dá o quê? Então dá menos 2,37. Tem que ser igual o quê? Agora a cota final menos a cota inicial tem que ser igual a menos 2,370. Então cota final 97,630 menos a cota inicial 100. Então dá menos 2,370 metros, tá? Metros. Então isso significa que os cálculos estão corretos, tá? Não tem nada a ver com a qualidade do levantamento executado em campo, só que os cálculos estão corretos, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Os conceitos apresentados e o cálculo aí da caderneta de nivelamento geométrico composto. Forte abraço para vocês e até mais.